Referente à atividade avaliativa número 3 de Teoria Geral do Direito, hoje a gente vai fazer uma apresentação sobre regras primárias e secundárias para a Hart. A Hart vai começar a fazer sua teoria a partir das críticas que ele mesmo faz à teoria imperativista do direito de Austin, e ele vai apontar como principal falha dessa teoria tentar explicar o direito, que é algo tão complexo, com elementos tão simples, que são a ordem, a obediência, as ameaças e os hábitos. A partir dessa crítica maior, ele vai fazer outras 4 críticas que vão explicar porque essa teoria não é capaz de explicar o direito. A primeira crítica vai falar sobre a noção de regra como comando dotado de sanção estabelecido pelo soberano, que não vai funcionar em alguns sistemas. Essa noção distorce o modo como se fala das regras para os cidadãos, falseia a prática social do direito e não capta o real papel das normas, que vai revelar a necessidade de regras de regulamentação para aqueles que exercem o poder jurídico. A segunda crítica vai falar sobre aqueles poderes que não podem ser baseados em ameaça. Se eles forem tratados como fragmentos das regras que conferem deveres, as normas completas então vão ser apenas comandos imperativos dirigidos aos aplicadores, e as normas que conferem poderes serão parte da especificação do que é ilícito. Dessa forma, vai ser obrigatório que a gente coloque coisas lícitas como análogas a ilícitas e transforme a nulidade em sanção. A terceira crítica fala sobre as regras que serão baseadas nem em ameaças e nem em criação costumeira, que são as formas que o Austin admite criação de regras. Dessa forma, os austinianos vão tentar defender essa teoria, falando que a gente pode compreender o conteúdo dessas normas como resultado de uma ordem tácita do soberano. Dessa forma, só seria lei aquilo que o agradasse. Mas é humanamente impossível que alguém conheça todas as normas de um sistema jurídico. Então, não seria capaz que ele julgasse todas as normas de acordo com sua vontade. O que vai levar também à quarta crítica, que vai falar sobre continuidade e permanência das normas do ordenamento jurídico. Se é impossível que ele conheça todas as normas desse ordenamento, o que vai implicar a entrada ou saída de outras normas do sistema? Sob outra perspectiva, Hart passa a explicar e diferenciar as regras entre primárias e secundárias, na tentativa de estabelecer os parâmetros que permeiam as sociedades modernas, pautando a concessão de poderes, orientações de conduta e regulamentação sociojurídica. Com foco no sistema de regras, as regras primárias regulam ações que causam modificações físicas, são independentes, não necessitam da existência de nenhuma outra, estabelecem condutas e comportamentos, além de exigirem que alguém faça ou deixe de fazer algo, mesmo contra a própria vontade. Já as secundárias são dependentes das regras primárias, regulamentam as normas primárias, asseguram as condições para criar, modificar ou extinguir outras regras, conferem poderes públicos ou privados, vão além das modificações e versam também sobre a criação de deveres e obrigações. Alguns exemplos de regras secundárias propostas por Hart são a regra de conhecimento, para resolver o problema da incerteza, as regras de alteração, que surgem para lidar com o caráter estático desse sistema simples, e a regra de julgamento, para resolver a ineficácia. Hart pauta os elementos que definem o sentido interno de uma regra. São eles o reconhecimento da regra como obrigatória, a desobediência da regra como passível de crítica e o descumprimento da regra como justificativa para repreensão, sendo os comandos de caráter pessoal estariam subordinados à pessoa. Por outro lado, as regras seriam plenamente capazes de conceituar o fenômeno do direito em Hart. A partir dessa tentativa, Hart formará o seu conceito de direito como um sistema amplo de regras interligadas, após realizar críticas às normas primárias que possuem um caráter de imposição aos sujeitos destinatários, não levando em consideração as suas vontades, tendo em vista que há a sujeição da realização de certas condutas. Percebe-se, então, que as normas primárias se assemelham muito à concepção de Austin, que concebia o direito apenas como ordem suportada por ameaça. Porém, de acordo com Hart, uma sociedade não pode ser coordenada e regulada apenas por meio das normas supracitadas, uma vez que esse cenário iria externar o quão imperfeito e atrasado é o sistema jurídico dessa sociedade. Com relação à análise teórica de uma comunidade realizada por Hart, ele afirma que ela tende a se deparar com 3 tipos de problemas. O primeiro é o problema da incerteza. Conforme o tempo passa, não estaria claro quais regras seriam válidas ou não. O segundo problema seria o caráter estático das regras, que dificulta sua adaptação aos avanços sociais. E o terceiro problema seria da ineficácia,
com o inevitável crescimento dos descumpridores das regras válidas e obrigatórias. Conforme visto, a concepção austiniana sobre um direito como um comando simplista é incapaz de explicar as normas jurídicas e também explicar regras que não ordenam nem proíbem, mas que permitem e organizam. Dito isso, para o autor, somente uma sociedade pequena e carente de complexidade seria capaz de se desenvolver sob o conceito de Austin, unicamente com regras primárias, em vista de seu caráter incerto, estático e incompleto. Dessa forma, a partir da crítica à teoria de Austin, Hart cria sua própria teoria, dando prioridade ao papel das regras, que Austin não foi capaz de conceituar da forma correta, já que, em sua teoria, notória a ausência de um tipo de regra capaz de conferir autoridade a alguém e oferecer critérios capazes de explicar a criação das normas. Enquanto para Austin a resposta procurada pela ciência do direito era a noção de ordens coercitivas e soberanas. Para Hart, a combinação entre esses dois tipos de regras, mas para ele, o direito não se resume só a isso, a compreensão desses dois tipos de regras. Apenas pode ajudar a encontrar uma definição do que é o direito, mas não significa que o termo estará sendo mal empregado, se usado em uma situação onde não há combinação desses dois tipos de regras. Para explicar melhor, podemos utilizar o conceito de semelhança de família, de Ludwig Wittgenstein, que permite fazer o uso do conjunto de semelhanças compartilhadas para identificar pertencentes do mesmo grupo, mas sem presumir que todos os elementos desse grupo devam ter necessariamente as mesmas características. Dessa forma, a combinação de regras primárias e secundárias no sistema o configura como um direito, mas nem tudo que é direito necessariamente possui tal combinação. Hart conceitua que regras não são ideias simples, são compostas de mais de um elemento, e é necessário que existam mais de um tipo para explicar os sistemas modernos de direito. Somente sociedades ligadas por laços familiares ou que vivem sob as mesmas crenças são capazes de viver com um sistema de regras simples, o que não é o caso das sociedades modernas. Dessa forma, podemos perceber que as regras secundárias surgem para resolver esse quadro problemático, além de legitimar elas próprias para a constituição de um sistema jurídico desenvolvido, criando um sistema interdependente. Ademais, conferem também o poder de editar ou excluir as normas primárias existentes ou criar novas normas, além de impor poderes que viabilizam a criação de novos deveres e obrigações. Nesse sentido, existem 3 tipos de regras secundárias, sendo a primeira chamada de regra de reconhecimento, caracterizada pelo estabelecimento de critérios que se relacionam à validade de outras normas. Portanto, ela está diretamente ligada à validade do sistema jurídico como um todo. No Brasil, a gente tem como exemplo de uma regra de reconhecimento a Constituição Federal, que fundamenta o ordenamento jurídico como um todo. A segunda é chamada de regra de alteração, que concede a certos indivíduos o poder de alterar, excluir ou criar normas primárias, sendo essa função exercida no Brasil pelo Poder Legislativo. A terceira e última espécie de norma secundária é chamada de regra de julgamento, que desta vez concede a pessoas ou órgãos o poder de identificar indivíduos que praticam condutas que violam as normas primárias, definir o processo que será seguido e, finalmente, julgar o indivíduo. Por isso, entende-se que as normas secundárias dependem diretamente das primárias, destinando-se a sanar suas imperfeições e deficiências. Portanto, Hart conceitua o direito como uma junção entre regras primárias e secundárias, em um sistema com vários níveis de regras e autorregulado por freios e contrapesos. Conforme visto, Hart é capaz de elaborar uma exemplificação clara do seu conceito de direito fundamentado pelo sistema de regras. Iniciado com a crítica à constituição de Austin sobre o direito, além da definição das regras primárias e secundárias, formando a prática social de uma sociedade imaginada para defender e desenvolver tal sistema de regras. Esse foi o nosso trabalho de Teoria Geral do Direito. Nosso grupo é composto por Ana Luísa Oliveira, Samuel Luiz e Daniel Batista e Vinícius Eduardo.